Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E vamos falar sobre a questão do Trump, né? O Trump, ele sofreu um atentado à faca lá em Minas Gerais ontem, ele sofreu um atentado nos Estados Unidos, né? Tomou um tiro lá, parece, ou enfim, um tiro passou lá perto dele e atacou lá e bateu em um estilhaço lá, e os estilhaços foram na orelha dele. Isso é o que dizem, né? E vamos tentar refletir um pouco sobre essa questão aí do tal atentado do Trump, e ao mesmo tempo discutir as reverberações disso, porque já tem um monte de gente aí, obviamente, associando a tal facada, que muita gente chama de fakeada, né, do Bolsonaro, porque não se via sangue nenhum na foto, etc e tal, e vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, e enfim, sobre como que o Trump e a extrema-direita dos Estados Unidos, enfim, né, os republicanos, melhor dizendo, né, dos Estados Unidos, porque em se tratando dos Estados Unidos, praticamente todo mundo lá é extrema-direita. Mas enfim, como que os republicanos vão utilizar isso para poder alavancar a campanha do Trump, e ao mesmo tempo, como que a esquerda, de maneira geral, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, pode se apropriar de parte desse tipo de lógica. Tá? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. Tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito aqui, tá? Se conseguirem furar o bloqueio desses bandidos aqui e a gente conseguir conversar sobre o livro, a gente vê isso aí, tá? E o meu romance também está na editora, tá? Já para, enfim, tentando aí para que fique pronto até setembro. Eu aviso vocês aqui, se eu conseguir sobreviver aos crimes dessa gentalha aqui, eu troco com vocês isso aqui. Então, enfim, pessoal, vamos lá, rapidamente aqui, vamos ler a notícia, tá? Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros na Pensilvânia. Ex-presidente foi ferido no rosto, tá? Isso aqui é notícia do Mídia Ninja, logo ali, né, bem perto ali do acontecimento, tá? Donald Trump foi escoltado por seguranças e retirado do palco de um comício após serem ouvidos sons que se parecem com tiros na cidade de Butler, estado da Pensilvânia, neste sábado, dia 13. O evento foi interrompido. A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump, na orelha do Trump, né? Segundo o Serviço Secreto dos Estados Unidos, ele está seguro e medidas de proteção foram implementadas ao seu redor. O Serviço Secreto anunciou que há uma investigação em andamento. Esta é agora uma investigação ativa e mais informações serão divulgadas quando disponíveis, tá? E aí vamos agora falar rapidamente dos comentários. E eu vou trazer para vocês aqui alguns comentários de pessoas da esquerda que já comentaram ali nas redes sociais, mas também um comentário do Fernando Henrique Cardoso e um comentário do Slavoj Zizek, tá? O filósofo esloveno. Então o comentário do Fernando Henrique é um comentário à direita, obviamente, e o comentário do Zizek é um comentário à esquerda. Vamos tentar pescar alguma coisa dessas duas figuras, tá? Para a gente poder fazer uma síntese disso, uma síntese complexa disso, né? Para a gente pensar em elementos importantes das duas falas e elementos problemáticos também das duas falas, beleza? Então vamos lá. Então os comentários, né? Vamos lá para os comentários que surgiram na mídia, tá? O Bolsonaro, obviamente, né, assim que ele ficou sabendo disso, ele pegou rapidamente ali o babador, chorou e tal, e limpou, né, a baba a sua baba bovina, como diria o Nelson Rodrigues, e, enfim, limpou a sua babinha e publicou, cheio de amor para dar, no Instagram. Né, ele disse: "Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Oh, esperamos sua pronta recuperação. Nos vemos na posse, Jair Bolsonaro." E aí teve alguém que disse ali também, em um dos comentários, lembrou a ele, né, que ele não vai poder ir na posse, porque ele está sem o passaporte, enfim, né, ele não vai poder ir na posse. Mas o fato é que ele ficou certamente muito tristinho, porque I love o Trump, né, vocês lembram disso, né? Então, enfim, ele ama o Trump, então, quer dizer, ele ficou ali, né, praticamente com aquela dor quase que uma dor de consorte, né, enfim. E aí continuemos, tá? Vamos lá. O André Janone já deu uma debochada, disse o seguinte, ó: "Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue", né? Com certeza. Tinha lá um sanguinho, né, no rosto do Trump, na orelha dele e tudo mais, tá? E aí, enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, brinca aqui os Jovens pela Democracia, né? Então, realmente,
digamos que... É porque o Trump, ele é, enfim, né, o Trump é um filhote de Hollywood, né? Então, evidentemente, ele não vai cometer esse erro crasso, que foi o erro do Bolsonaro, de, enfim, né, tomar uma facada sem sangue, né? Não, é bizarro isso. Bom, o Lázaro Rosa diz o seguinte aqui na página Movimento Democracia. Ele diz: rapaz, o cara sofre um atentado e sai comemorando. É isso, né? É essa coisa patética que a gente está vivendo no mundo hoje aí. O cara sofre um atentado e sai comemorando. Uma coisa é fato: a produção ficou muito boa e o cara está praticamente eleito. Extrema-direita achou a receita, né? 2 pontos aqui. Primeiro, vocês verifiquem aqui a foto, né, rapidamente, que é essa foto aqui, né, que é a foto do Trump ali com a bandeira dos Estados Unidos atrás. Quer dizer, né, é uma coisa que isso é... E aí a câmera pega ele de baixo para cima. Isso é, assim, praticamente uma foto de capa de filme, né? Eles conhecem isso como poucos, né? E tem a bandeirinha atrás, os seguranças protegendo, com o bracinho levantado, etc e tal, e a câmera de baixo para cima. Tem que ser assim, porque se não for assim, dá uma imagem de subserviência em relação ao espectador e isso gera algo problemático, né? Bom, então isso tudo é para cercar de maneira praticamente ali, né, totalitária a perspectiva, né, do contraditório, né? Bom, e aí 2 coisinhas aqui em relação à fala dele. Ele diz que a produção ficou muito boa, e de fato, né, é isso que eu estou comentando aqui agora. E a segunda, a extrema-direita achou a receita. Na verdade, a extrema-direita não achou a receita. Essa receita já é velha, não é nova, né? Enfim, a questão, o que tem que acontecer, o que me parece muito importante que aconteça, enfim, né, nesse momento e para o futuro próximo agora, é que a esquerda consiga, de uma maneira ou de outra, entender a necessidade de se apropriar, não dessa linguagem para fazer o que eles fazem, mas da linguagem em si para poder produzir contraditórios a isso, sem cair numa espécie de negação radical disso, como se isso fosse, digamos assim, como se isso fosse totalmente reprovável, né? Isso diz respeito a algo que é da ordem da vida humana, né? A gente tem que tentar entender isso aí, e vocês vão ver quando a gente fizer aqui a reflexão sobre o FHC e o Zizek, tá? Bom, continuando, né? O Tudo em Geografia publicaram aqui nessa página, eles publicaram que o atirador, o suposto atirador, estava em um telhado a aproximadamente 125 metros de onde o Trump estava. O New York Post relata que o atirador de Trump era um homem chinês. E o New York Post substituiu agora o homem chinês por homem branco. Já mudaram ali, né? Então, quer dizer, primeiro era um homem chinês, depois um homem branco, daqui a pouco, enfim, né? Pode até mudar aí, vamos ver, né? O atirador, segundo consta, foi abatido pelos, enfim, né? Pelos snipers lá que ficam lá tomando conta desses comícios, tá? O José de Abreu, né, ator, né, que é esquerdista e tal, né, um cara que defende a esquerda e tal, ele publicou também uma evidência aqui, né? Ele disse, ó, essa é a foto da vitória, a foto que eu mostrei aqui, né, do Trump. Acabou. A extrema-direita usa as mesmas técnicas no mundo inteiro. Repito, essa não é uma técnica da extrema-direita, ou até né, da direita como extremo, né? Porque essa é uma técnica da direita de maneira geral desde sempre, né? Já citei aqui estudos que foram feitos com filmes, tem um documentário aí muito interessante feito por uma galera lá dos árabes, que pesquisou 900 filmes dos Estados Unidos ali, num período de 20 anos, e todos os 900 filmes os árabes são taxados ali, são representados como vilões, como figuras patéticas, como figuras, enfim, sujas, etc e tal, porque é assim que eles ganham o imaginário popular, né? Ou, enfim, a alienação popular, né? Que mais? O Lula fez o seu papel, né, que a gente espera que ele faça. Ele disse: o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável, né? E defensores da democracia e do diálogo, isso exclui o Bolsonaro, obviamente, né? E exclui o próprio Trump também, que chegou até a incentivar golpe lá nos Estados Unidos, a questão do Capitólio, vocês lembram disso, né? Enfim. Bom, segundo fontes do serviço secreto, Trump não foi alvejado de raspão. O atirador acertou um teleprompter do lado dele e o estilhaço de vidro atingiu a orelha do candidato. Isso aqui quem diz é a página
Jovens pela Democracia, retuitando aqui um Twitter do Camarote da República, tá? Então, quer dizer, o estilhaço de vidro que atingiu a orelha dele. Isso é segundo consta, né? Segundo fontes do serviço secreto, vai saber, né? Aparentemente, o atirador foi morto e um transeunte aleatório também foi atingido. Um segundo transeunte está internado, certo? E aí, a Laura Sabino publicou aqui um dos melhores Twitter, tá? Para a gente finalizar e a gente partir aqui para a reflexão do FHC e do Zizek, tá? Vamos lá. Ela diz, né? Bandeira estadunidense bem posicionada ao fundo. Trump se erguendo 10 segundos pós-atentado com a permissão da equipe de segurança, coisa que, né, não é usual, e o punho cerrado e o público se levantando para aplaudir. Aí ela finaliza, nem os roteiristas de The Boys seriam capazes. Eu não sei o que é isso, The Boys deve ser um filme, uma série, enfim, né? Mas o fato é que ela fala de roteiristas, é isso, né? Eles trabalham com roteiro como uma lógica de governo, não é só uma lógica enfim, do cinema estrito sensu, tá? Enfim, e aí aqui finalizamos então a questão dos comentários. Então vamos agora, pessoal, para a fala do FHC e para a fala do Zizek, tá? Para a gente poder tentar refletir aqui sobre essa questão aí do Trump. Antes, rapidamente, só um comentáriozinho aqui da Consuelo Diegues nesse livro aqui, né, O Ovo da Serpente, porque ela faz um capítulo inteiro aqui sobre a facada lá que o Bolsonaro supostamente tomou, né? E ela faz um comentário aqui que serve bem para o Trump, tá? Na página 27 ela diz o seguinte aqui. Após o atentado do Bolsonaro, né, o então presidenciável, com míseros 8 segundos por semana na TV, ganharia uma exposição de 24 horas, algo com que nenhum outro candidato contava. Sua campanha alçava um novo patamar. O episódio ajudou a mudar os rumos da eleição presidencial de 2018 e, com ela, a cara da política brasileira, que passou a ser exercida com uma raiva jamais vista desde a redemocratização do país em 1985. Tá? E aí vocês vão ver também que essa questão remete a um vídeo muito interessante do Mia Couto, que tem no YouTube aqui, que é um discurso que ele faz, eu não lembro agora onde se é na ONU ou em algum evento importante lá internacional, no qual ele fala do quanto que tem muita gente que tem medo que o medo acabe, né? E essas pessoas que têm medo que o medo acabe são essas que plantam a partir de roteiros muito bem definidos e muito bem pensados em ângulo de câmera e etc e tal, para que o medo continue, né? E que ele seja o motor ali de muitas vezes perdas dos trabalhadores, perdas dos pobres e manutenção dos privilégios dos milionários, dos bilionários, tá? Vamos agora então para a questão do FHC. O FHC ele se posicionou em relação a essa questão aí do Trump, tá? Ele disse o seguinte aqui, ele estava gravando ali um vídeo, né, para um documentário, tá? Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Sim, né, tá aqui. Ele estava gravando um vídeo, ele estava gravando um documentário, uma entrevista, né, para um documentário chamado O Presidente Improvável, né? E aí ele diz o seguinte aqui, olha só, muito interessante essa ponderação dele, hein? Ele fala, o cara pergunta para ele, você ganha a eleição com a razão? Aí ele responde o seguinte aqui, ora, você está vendo lá a questão do Trump, né? E aí continua, ganha nada, você ganha a eleição quando o outro acredita em você, é emoção pura, né? Você pode ou não ter razão, tomara que você tenha, mas ganha porque o outro acreditou em você. Você transmitiu alguma coisa para ele, né? O bom candidato é aquele que toca nas pessoas, diz o FHC, né? Eu não sei, aí ele faz uma espécie de, ele finge uma certa humildade, né? E diz o seguinte, eu não sei como é que eu fui presidente da República, não sei mesmo. Não que eu não consiga tocar as pessoas, mas porque eu sou professor, eu venho da classe média e tal. Mas talvez a minha experiência como sociólogo de conhecer as coisas facilite também. Bom, se a gente retirar aqui uma série de problemas da fala do FHC, né? Por exemplo, ele diz que ele vem da classe média, quase todos os presidentes do Brasil vieram da classe média, menos o Lula. Talvez o único que não tenha vindo foi o Lula, né? Então não sei de onde ele tirou de que não sabe como que ele ganhou, porque ele é da classe média, né? Sarney era rico, né? Collor também, enfim, né?
quem mais aqui, né? A própria Dilma, se a gente olhar, a Dilma não, ainda que a Dilma tenha sido uma perseguida da ditadura, seja de esquerda, ela tem um perfil de classe média, né? O único que não tem esse perfil que ele cita aqui é o Lula, então, enfim. Mas é o FHC, né? Então, bom, aí ele continua, e outra coisa aqui, antes da gente continuar, para a gente passar para o Zizek, né? Essa lógica, que é a lógica que está ali, evidentemente, nisso ele tem razão, né? É a lógica que está regendo ali toda essa questão envolvendo o Trump, né? E aí só um parêntese, por que eu estou dizendo isso? O Trump pode até ter sofrido de fato um atentado, alguém pode ter realmente dado um tiro ali e tudo mais, coisa que a gente tem que esperar, porque não dá para acreditar nessa gente, né? Porém, ele pode até ter sofrido o atentado, mas a questão chave é como isso é utilizado depois. E isso aconteceu ali no momento imediato. Ele pede para os seguranças um tempinho e diz, levanta o punho ainda no palanque, ele faz isso, né? É uma coisa assim totalmente fora de qualquer critério de segurança, né? Um negócio pateticamente patético. E aí depois ele ainda faz a fotinho com a bandeira, quer dizer, isso já tem, quando você conhece essas coisas, ó, já liga o alerta rápido, né? Enfim, e aí só um ponto importante, esse primeiro ponto. Agora, essa fala do FHC, né, tem um detalhe que é muito importante a gente ponderar aqui nessa fala dele, tá? Quando ele diz que o candidato não ganha com razão, só ganha com emoção, ele tem que tocar as pessoas, etc. e tal, isso, em parte, é verdadeiro, né? Porém, uma outra parte disso carrega um certo cinismo digamos, é uma coisa meio... talvez a palavra seja reificado, ou enfim, talvez até a melhor palavra seja uma... Isso é uma coisa meio que fica se autoconfirmando, né? É uma bosta que se autoconfirma, né? Por quê? Porque o ser humano não é só emoção, ele é os dois. Ele é emoção e razão. O erro da esquerda é muitas vezes querer taxar essa estratégia retórica e, enfim, e até artística, em certa medida, questionável, né? De trato com a emoção utilizada pela direita como algo estritamente negativo. E aí fica funcionando numa razão estrita que não chega em certa fatia da nossa própria percepção, que é o que a gente é também, né? Então a gente tem dois opostos meio bizarros, né? Uma direita que joga só com a emoção e ganha por isso, porque fica sustentando isso, né? Enfim, né? Das maneiras mais bizarras que a gente pode dizer, e uma esquerda que fica jogando só com a razão e por isso perde espaço, né? Um último ponto ainda em relação à fala do FHC. Isso de dizer que, né, eu não sei como eu ganhei, porque o candidato bom é o que toca nas pessoas e tudo mais, etc e tal, porque você tem que transmitir alguma coisa, não dá para pensar isso sem, evidentemente, toda a máquina de marketing que é feita não só pelo próprio candidato, quando ele é de direita, mas por todas as instâncias sociais que são também de direita e ganham com isso. Meios de comunicação de massa, empresários, etc. e tal. A gente viu aí o Luciano Hang, por exemplo, né, sofrendo processo porque coagiu os funcionários. Isso está sofrendo processo hoje, mas imagina isso na história aí, quando não havia nem essa divulgação que existe hoje, né? Eles fazem isso desde sempre, né? Então, enfim, tá? Então, bom, mas é importante ponderar essa questão aí do FHC. E aí, vamos finalizar agora com a questão do Zizek, tá? Para a gente poder entender a opinião do Zizek sobre isso aí. O Zizek, ele tem um vídeo no YouTube que é muito interessante, vou deixar o link para vocês aí também, que se chama Ideologia, né? Ele fala sobre a questão da ideologia. E aí, ele fala nesse vídeo de um filme chamado Eles Vivem, que é um filme do diretor John Carpenter, de 1988, tá? E ele rapidamente resume o filme da seguinte forma, né? Tem até umas imagens do filme e tudo mais. O protagonista entra numa igreja abandonada, é um cara que está ali meio que, né, enfim, é um sujeito que vem de fora e está ali, está desempregado, está morando na rua, e ele entra numa igreja abandonada e encontra uma caixa estranha cheia de óculos escuros. E aí ele coloca um dos óculos e começa a andar na rua, e os óculos passam a funcionar, segundo o Zizek classifica, como um óculos de crítica à ideologia. E por que o óculos do tal protagonista do filme, Eles Vivem, né,
funciona como um óculos de crítica à ideologia, porque os óculos permitem, segundo o Zizek, né, a fala do Zizek é essa, eles permitem que você veja a real mensagem por trás de toda a propaganda, publicidade reluzente, etc. Quer dizer, então, segundo a perspectiva do Zizek, existe uma mensagem falsa de superfície e uma mensagem verdadeira de fundo. É isso que acontece? Vamos chegar lá. Exemplos que ele dá, olha os exemplos. E os exemplos, já adianto aqui, são péssimos, né? Com todo respeito ao Zizek, é um grande pensador, mas esses exemplos aqui são péssimos. Ele diz o seguinte: primeiro tem um cartaz, um outdoor, né? E aí no outdoor está escrito assim: tenha as férias da sua vida. E aí uma gostosa assim deitada, de biquíni, né? A praia ao fundo, e tu fica ali amarradão querendo curtir as férias naquela praia ali, né? E ele diz que, segundo a tradução do óculos, né, quer dizer, o filme traduz, o cara bota o óculos e enxerga escrito assim: case e reproduza. Né? Por que cargas d'água, a tradução de tenha as férias da sua vida, com uma mulher deitada e a praia ao fundo, tem que ser case e reproduza? Por que isso? E por que essa tradução... Por que essa tradução, né, da propaganda seria uma crítica à ideologia? Bom, segundo exemplo ainda no filme, né, que o Zizek também puxa ali quando ele coloca essa imagem lá, né? O cara tá ali pegando uma revista numa banca, e aí o cara da banca mostra um bolo de nota de dinheiro para ele. Ele olha para o dinheiro sem o óculos e vê o dinheiro. Quando ele coloca o óculos de, aspas, crítica à ideologia segundo o Zizek, ele vê escrito: isso é o seu Deus. Né? Esse segundo caso, ele é melhor do que o primeiro. Né? Ele é um exemplo menos bizarro do que o primeiro caso. Né? Porque aqui tem uma certa denúncia de um caráter ali meio, né, talvez religioso ali do dinheiro, etc. e tal. Mas mesmo aí, a imagem subjacente ao dinheiro está longe de se resumir a isso, no sentido mesmo da alienação. Né? Inclusive porque quando você, a partir de uma perspectiva de esquerda, entende isso, que a crítica da ideologia é dizer que o dinheiro é um Deus, você está inclusive sustentando uma lógica de vinculação adjetiva da esquerda com a pobreza, né? Com voto de pobreza, etc. e tal, o que é, a manutenção de um reducionismo que atrapalha a esquerda a se apropriar de elementos críticos mais amplos que permitiriam que ela jogasse nesse terreno de maneira mais profunda. Né? Bom, comentários então, comentários à fala do Zizek, e para a gente finalizar, conectando tudo isso com o Trump. Tá? E eu vou fazer um outro vídeo aqui ainda para trazer exemplo de livros, tá? Com essa sequência aqui. Tá? Mas vamos lá. Então, em determinado momento, o Zizek afirma, isso aqui sou eu já falando, tá? Em determinado momento, o Zizek afirma que sair da ideologia machuca, é uma experiência dolorosa, você tem que se esforçar para conseguir, a liberdade dói. Então, a conclusão dele é a de que dá para sair da ideologia e que a ideologia necessariamente machuca, né? Porque ela aliena, quer dizer, né? A ideologia, na verdade, aliena, e aí sair da ideologia machuca, é difícil, porque você acaba, saindo de uma lógica que está todo mundo repetindo, e nesse ponto até existe uma certa verdade aqui. O problema é que, ou melhor, tem dois problemas aí. Primeiro, isso acaba ignorando o fato de que existe uma fatia da ideologia que é muito importante, porque ela sustenta, inclusive, alternativas de projeto. É um pouco o que o Cioran fala no História e Utopia, quando ele diz que as nações perecem sem utopia. É isso. Né? E o segundo ponto é o de que ele ignora também a estruturação mais ampla dessa lógica que ele chama de alienação, a partir de uma perspectiva que basicamente nega o prazer como algo estritamente alienado. Né? E quando a esquerda faz isso, ela automaticamente exercita um moralismo sistemático, que é evidente em quase tudo que a gente vê da esquerda, e ainda, além disso, exercita
algo que a gente poderia chamar como uma falta de jeito, né, para lidar com essa parte emocional, ou enfim, essa parte simbólica e tudo mais da realidade, que é uma coisa que é muito importante na construção desses discursos para as pessoas de maneira geral, para o contraditório, etc. e tal, para a venda dos próprios projetos ali, venda no sentido, né, de divulgação, né, dos projetos, etc. e tal. Quer dizer, então fica faltando essa fatia da construção na esquerda, né? Aquilo que sobra de maneira excessiva e patética, né, muitas vezes na direita, a esquerda nega. Inclusive o Zizek já fez aí afirmações de que ele não gosta de carnaval e tudo mais. Quer dizer, o resultante disso é um moralismo tosco na esquerda, que impede que a esquerda se aproprie de uma linguagem que é parte fundamental da realidade. E talvez parte significativa dessa dificuldade aí, né, de manejo disso, esteja num excesso de marxismo, porque o Marx centrava, né, a avaliação dele da realidade na economia, então a esquerda fica mantendo o olhar só na economia e esquece essa outra parte, que o Trump não esquece, o Bolsonaro não esquece, o próprio Lula também não é ingênuo a esse ponto, né? Ele usa muito bem o marketing, etc. e tal, porém falta muito ainda para a esquerda chegar nesse manejo aí, não exatamente no nível de pobreza e de patético da direita, mas no nível de aproximação com as perspectivas do povo, né, de maneira geral. Tá? E aí, vou finalizar aqui com um comentário para a gente voltar para o Trump. Tá? Ao contrário do que diz aí essa perspectiva do Zizek, né, dessa noção da crítica da ideologia como um acesso à verdade, né, o contrário da farsa não é a verdade absoluta. O contrário da farsa é uma complexidade provisória, dotada de medidas, mas também de encantos, tá? E somada à necessidade constante de diálogo com a perspectiva do observador, do ouvinte, do Pierre Menard, que todos nós somos, né? Estou fazendo referência aqui ao personagem do Borges, que é, uma chave muito interessante para entender isso aí. Talvez um óculos de Pierre Menard seria melhor do que aquele óculos lá que o cidadão utilizou, né? Então, essa é a reescrita que todos somos, né? Uma reescrita que é emoção mais razão, do rosto sempre aberto aos desentendimentos do outro. Então, aqui estou fazendo uma referência a um verso do Manuel de Barros, né? Quer dizer, pegando a arte para poder pensar essa questão junto com as medidas, com a economia, etc. e tal. Se você não faz isso junto, a direita deita e rola isso aí e vai continuar deitando e rolando, né? Bom, e aí para finalizar tem um trecho aqui também que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Para a gente poder retomar aqui a questão do Trump e fechar o raciocínio desse vídeo aqui, para depois, no vídeo que vem, eu trago os livros para vocês aqui, tá? Enfim, então, eu repito aqui, tá, o que o Janones disse, que é muito interessante. Pelo menos dessa vez eles lembraram de providenciar o sangue, né? E esse sangue, que é o sangue ali, que pode ser um sangue artificial no Trump e pode ser completamente armado, mas mesmo que ele não seja artificial, ele vai ser, aspas, artificializado na retórica dos discursos contra, imigrante, contra terrorista, contra, os democratas, contra a abertura excessiva dos democratas para poder defender protecionismo, para poder defender, inclusive, coisas que o Milley fica lá dizendo que são os comunistas que fazem, né? Então, assim, é importantíssimo acompanhar isso aí, porque o Trump vai fazer isso, né? Não é à toa que o Trump, que o Bolsonaro, etc. e tal, são, os precursores aí dessa lógica das fake news. Porque as fake news são isso, essa artificialização da linguagem para o bem da alienação, né? Ou seja, para o mal da população, certo? Então, e no caso do Trump não dá nem para dizer isso, né? Porque a direita dos Estados Unidos ela é radicalmente diferente de todas as outras, né? Porque todas as outras no mundo são puxadinhos da direita dos Estados Unidos. E isso acaba, fazendo com que a gente tenha que refletir melhor ainda aí sobre o Trump e tudo mais.
Beleza, pessoal? Então é isso, é acompanhar aí como que essa facada, né, que eu digo, que esse estilhaço aí que o Trump levou lá nos Estados Unidos vai se reverberar aí enfim, nas reconstruções simbólicas que eles vão fazer disso aí para poder chegar só na emoção das pessoas e não na razão. Beleza? Então a gente se fala ainda sobre esse assunto no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto, fui.